Você sabe o que é um ETF? Se você ainda não sabe o que é um ETF, ou se ainda não entende como você deve analisar esse tipo de fundo, esse vídeo foi feito para você. Ao longo desse vídeo, vou te mostrar exatamente o que você tem que analisar na hora de comprar um ETF. Mas eu já posso te dar um spoiler. O mercado de ETFs está cheio de oportunidades. Por isso, para que você consiga entender melhor sobre como encontrar oportunidades no mercado de ETF, você precisa assistir esse vídeo até o final. So, let's go! Hey, you, você mesmo. Eu sou Wagner e você está no Hey You, canal mais rock and roll de educação financeira. Se você não faz parte do clube ainda, dá essa força, basta clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. Fazendo isso, você está ajudando o canal a crescer e também me ajudando a fazer a minha parte para diminuir a pobreza do Brasil através da educação financeira. Valeu! Como eu sei que muita gente aqui no canal ainda não sabe o que é um ETF, então eu acho importante explicar um pouco o conceito. ETF, ou Exchange Traded Fund, é um fundo de índice. Então, na prática, investindo em ETF, você estará investindo em índice. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Wagner, eu estarei investindo em qual índice? Bom, isso vai depender do ETF que você comprar. Assim como acontece com ações e com outros ativos, cada ETF tem as suas particularidades. Tem ETF que replicam o índice Ibovespa e outros replicam índices do exterior. O grande ponto aqui, e que é essencial, é que você entenda que investindo em ETF, você estará investindo em um índice. Ficou um pouco difícil de entender? Não se preocupe, vou te mostrar um exemplo. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos imaginar que você investiu no ETF BOVA11. Lembrando que isso aqui é apenas um exemplo. Não estou recomendando que você invista nesse ETF. Investindo no BOVA11, indiretamente você estará investindo no índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa. E nesse caso, se o Ibovespa subir, o ETF também vai valorizar. Contudo, em momentos de queda, o mesmo também acontecerá. Antes de continuarmos, quero tirar uma dúvida que algumas pessoas podem ter. Quando alguns iniciantes começam a investir em ETFs, eles pensam que se uma empresa que está nesse índice subir, o índice também vai subir. Mas não é bem assim que funciona. O índice representa uma média entre todas as empresas que estão listadas nele. Logo, imagine que uma empresa do índice subiu muito e todas caíram. Bom, é bem provável que o índice também vai cair, pois ele se movimenta de acordo com a média das empresas que estão nele, e não por uma empresa isoladamente. Aqui você está investindo em várias empresas ao mesmo tempo, mesmo que de uma forma indireta. Então, a queda ou a valorização vai depender da média entre todas essas empresas e seus respectivos pesos no índice. No primeiro momento, eu sei que isso pode parecer um pouco complexo, mas é só assistir com calma que você vai conseguir entender a dinâmica desse tipo de fundo. Entendendo o conceito deles, podemos falar um pouco sobre os pontos positivos de se investir em um ETF. Antes da gente realmente partir para a parte da análise de ETFs, é importante que você entenda um pouco sobre as vantagens de investir em ETFs, principalmente entre os iniciantes. Vemos que há muitas dúvidas sobre as vantagens dos ETFs. Por estarem investindo em um índice e não em uma empresa específica, os ETFs geralmente acabam gerando uma certa dúvida. Mas, por incrível que pareça, há muitas vantagens nesse tipo de ativo. A primeira vantagem que podemos destacar é a questão da diversificação. Hoje, principalmente se você tem pouco capital, você sabe como é difícil diversificar uma carteira. Sem ter uma média de aportes interessantes, realmente fica muito difícil no início conseguir ter uma boa diversificação. E como muitos já sabem, no mercado de renda variável, não ter uma diversificação é algo muito arriscado, porque você acaba dependendo muito dos poucos ativos que você tem. Diferente disso, quando você investe em ETF, você está investindo em diversas empresas ao mesmo tempo. A diferença é que você está comprando apenas um ativo. Então podemos entender que os ETFs possibilitam que você consiga investir mesmo tendo pouco capital. Além da diversificação, também tem a questão de investir no exterior. Assim como eu falei no início desse vídeo, existem ETFs de índices de fora do país. Sendo assim, investindo em um ETF de um índice americano, por exemplo, você vai conseguir se expor ao mercado internacional sem precisar despender de tanto capital e sem ter que investir diretamente em uma empresa. A terceira e última vantagem que eu vejo em investir em ETF é em relação aos riscos. Como eu falei um pouco antes, no momento em que você investe em uma empresa diretamente, por meio de uma ação, você tem um risco grande. Afinal, seus resultados vão depender daquela única empresa. Diferente disso, olhando para os ETFs, o que fará com que ele valorize ou não é a média entre as empresas que estão no índice. Então, dependendo do caso, se uma empresa apresentar um resultado não tão satisfatório, não fará tanta diferença assim no índice como um todo. Bom, entendendo isso, agora podemos partir para a parte mais importante do vídeo. O que analisar antes de comprar um ETF? O primeiro critério que eu gosto de analisar é qual o índice que está sendo replicado no ETF.
Não é porque um ETF replica um índice com várias empresas que ele é bom, isso não tem nada a ver. O grande ponto de atenção aqui é que se esse índice não tiver empresas boas e que você acredita, você estará investindo indiretamente em um negócio que não tem futuro no seu ponto de vista. Então, logo, analisar que tipo de índice está sendo replicado é algo fundamental, para que você tenha em mente que aquele ETF replica boas empresas. Mas além de você analisar quais empresas fazem parte desse índice, é muito importante que você também veja qual é a participação de cada empresa no índice. Muitas vezes um índice conta com uma ótima diversificação, mas, no final de tudo, alguma empresa que tem uma concentração muito grande nele. Se formos pegar um exemplo no Brasil, a Vale é uma empresa que representa mais do que 15% no índice Bovespa. Então, as oscilações que a Vale tiver no mercado, ela vai ter um peso maior do que as outras empresas no índice. Quando você for analisar as empresas presentes no índice, veja se há alguma empresa com uma concentração muito grande. Nesse caso, é importante analisar se ela é uma empresa boa ou não. Um outro critério super importante que faz muita diferença é em relação às taxas. Não adianta nada você escolher um ótimo ETF, mas com taxas altas de administração. Se um determinado ETF conta com uma taxa de administração muito alta, com certeza isso vai te prejudicar com seus ganhos no futuro. Uma das principais dicas para maximizar a sua performance com investimentos é ter uma base de custos baixa. Logo, sempre que você puder, evite ao máximo fundos com altas taxas de performance, de administração e por aí vai. Tudo isso faz muita diferença no longo prazo. Geralmente, ETFs não têm um custo tão alto, pois eles só replicam um índice. Mas fica a dica. Uma outra questão importante é analisar quem está administrando o ETF. É muito importante que você veja se há algum problema com a empresa que está administrando o ETF. Se existem muitas reclamações, se a empresa é grande, se ela é pequena, se ela gerencia outros fundos. Eu gosto de saber de quem que eu estou comprando. Como último ponto, é interessante ver um pouco como está o cenário macroeconômico. Nesse caso, imagine que você vai investir no ETF que está replicando o Ibovespa. Nesse caso, como você está investindo em empresas listadas na Bolsa Brasileira, você tem que entender que se o país entrar em um período de crise, onde as empresas listadas nele estão em baixa, o ETF vai sofrer com isso. E o mesmo acontece com ETFs que replicam o índice do exterior. Então, entenda o índice que está sendo replicado e veja como está o cenário econômico do país que você está investindo. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui, mas deixe aqui nos comentários se você já investe ou não em ETFs. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar seu like e nos vemos na próxima! Tchau!